Exercício, então, de escala, né? Então, diz aqui que nós temos o quê? Temos a planta do terreno do seu Paulo. Aqui está o terreno do seu Paulo. O terreno do seu Paulo mede 13 centímetros, 10,6 centímetros, 20 centímetros e 14 centímetros. Se cada centímetro representado nessa planta corresponde a 1,5 metros, quantos metros de cerca seu Paulo terá de construir para cercar completamente seu terreno? Bom, duas maneiras. Primeiro, eu posso então, para cercar completamente seu terreno, ó, cercar completamente, eu estou falando de que na matemática? Alguém se lembra que a gente já falou sobre isso? Para cercar completamente, eu tenho que fazer o que com essas medidas? Quanto? Somar, né? Então vamos somar aqui, ó. 14 centímetros mais 13 mais 10,6, e aí números decimais é vírgula abaixo de vírgula, e mais 20. Quanto que deu essa soma aí? Abaixo 6, vírgula. Abaixo 6, 7. 5. Então deu 57,6 centímetros. Só centímetros. Quadrado não. Centímetros quadrados é quando eu faço área, que é essa parte interna colorida aí. Bom, mas isso está em centímetros. O que diz o problema? Diz que cada centímetro corresponde a quanto? A 1,5 metros. Então, para descobrir quantos metros eu vou gastar, o que eu vou fazer? Pegar esses 57,6 centímetros e multiplicar por 1,5. Então, vamos fazer essa multiplicação. 5 vezes 6. 30. 30 vai 3. 5 vezes 7. 35. Com mais 3. Não, é 38. 38. 5 vezes 5. 25. Com mais 3. 28. 28. O algoritmo da multiplicação deixamos em branco aqui. E vamos multiplicar por 1 agora. Por 1 é muito difícil a multiplicação por 1, né? Ó. Vamos adicionar. 0. 8 mais 6. 14. 7 mais 8. 15. Com mais 1 que estava aqui em cima. 16. 5 mais 2. Com mais 1. 8. Agora a vírgula, ó, tem uma casa após a vírgula, eu tenho duas casas após a vírgula. Então a vírgula vai parar aqui. Então quantos metros de cerca eu preciso? 86 metros. 86 e 40 centímetros. Então, esse. E esse cercamento que eu falei no início, como é que se chama essa soma que a gente fez? Isso, a gente fez o quê? A gente fez o chamado perímetro. Sempre que falar, eu quero saber o perímetro de uma figura. O perímetro é a soma E por quê? dos lados. Então, primeiro eu achei a soma em centímetros. Depois peguei essa soma e multipliquei por 1,5 metros, né? Isso. Tá? Resumo. Bom. Será que não é desse livro aí? Num mapa, a distância, duas cidades distam. O que é distam? Distância. 4 centímetros é a distância real entre elas, é 128. Então, no mapa, digamos que eu tenho uma cidade A aqui e uma cidade B. E aí, na escala, foi feita uma distância aqui
de 4 centímetros. E a distância real delas é de 128 quilômetros. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa escala é de 4 para O que é aquele primeiro, professor? 128. Não, antes. Antes o quê? Antes do sinal de igual. Aqui, R. R de real, distância real. R de rato. Então, qual é a escala dela? Nós vamos seguir lendo o problema. Se duas outras cidades distam entre si, se duas outras cidades qualquer, né, distam entre si 2,5 centímetros, quero saber qual a distância real desta cidade. Bom, primeiro eu preciso saber que escala foi usada. Qual é a escala, né? Se lembrem quando a gente fez alguns exercícios, que nós tinha assim um prédio, que a escala era o quê? A divisão, né? O que era? A divisão, a altura do prédio na maquete, dividido pela altura real. Qual é a altura real? Qual é a distância real da primeira cidade? 128 quilômetros. 128. Qual é a distância na maquete? 4 centímetros. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos dividir o 4 pelo 128 quilômetros. Pergunto para vocês. Dá para dividir? Claro que dá. Mas os dois estão na mesma medida? Não estão, né? Os dois não estão na mesma medida. Então a primeira coisa a fazer é colocar os dois na mesma medida. Então aqui eu tenho 4 centímetros, né? E aqui eu tenho quilômetros. Se lembra que a nossa tabelinha é o quê? Os centímetros, quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu tenho 128 quilômetros, vou botar aqui. O 8 está em quilômetros. 128 quilômetros. E vou chegar a centímetros. Então isso aqui vai ficar o quê? 4 divididos por 128. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Eu botou 4 zeros. Agora, dá para simplificar por quanto isso aqui? Por 5. 4, não é? Fica 1 sobre quanto? 12 por 4 é quanto? 4. 3, né? 32, tá? E 8 por 4 é 2. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Então a escala é de quê? De 1 para 32. 1, 2, 3, 4, 5. Então a cada 1 centímetro corresponde a 32. 32 não. A cada 1 centímetro corresponde a 3.200.000 centímetros. Como assim? 1 centímetro corresponde a 3.200.000 centímetros? Isso. Então vamos sabendo essa escala aqui, ó. Sabendo essa escala, qual a distância quando a cidade tem 2,5 centímetros? Então o que eu tenho que fazer? Pegar aquele 32, 1, 2, 3, 4, 5 e multiplicar por quanto? Por 2,5. Então vamos lá, né? 5 vezes 0, 0, 0.
0, 0. 5 vezes 2? 10. 10. 5 vezes 3? 5. Com 1, 16. 15 mais 1. Agora o 2. 2 vezes 0, 0. 0, 0, 0, 0. 2 vezes 2? 4. E 2 vezes 3? 6. 6. Vamos somar aqui agora. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 6 mais 4? 10. Vai 1. 6 mais 1, 7. Com 1, 8. Então, deu este valor em centímetros. É a distância de uma cidade para outra. Como é que ele fica em quilômetro? Como é que agora transforma ele em quilômetro? Ó, eu estou aqui, o último zero está onde? Está no... Então, vamos começar a botar lá. O último zero está aqui. Depois eu coloco quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não começou lá pelo milímetro, lá só. 7. E bota aqui então 8. Agora deu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 6, 30, vai 1. 15. Aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Então, se eu estava aqui em centímetro e a vírgula sai daqui e para no quilômetro. Quantos quilômetros eu tenho então? 80. Então a distância de uma cidade a outra é de Mas e o outro zero, ele só tem 7 zeros. 80 quilômetros. Só tem 6 zeros ali. Só tem 6 zeros. É que eu não comecei no milímetro. Né? Então, 80 quilômetros é a distância. Esta planta foi feita na escala... Gurias? 1 por 50. 1 por 50. O que quer dizer? Que cada 1 centímetro corresponde a 50. Pede as dimensões reais da sala. Então, letra A, sala. A sala tem 7 centímetros por 10. Isso como isso estava certo? Aqui está certo. Agora a gente fez 50 vezes 7. E qual é a outra medida que eu tenho que multiplicar? 50 vezes quanto? 7. Vezes? 6. 10, né? Hoje eu acerto. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 350. 50 vezes 10. 5 vezes 1, 5. E coloco os 2 zeros. É 500, né? E aí depois eu disse que nós temos essa tabela para fazer conversões. Metros, decímetros e centímetros. Mas o povo estava certo. O 350 fica assim, né? Ó, 3,5 metros. Então, 3,5 metros por... E o 500? 500 centímetros dá quantos metros? Peraí. Dá 5. 5 metros. Então, a sala tem 3,5 por 5. Essa é a distância real, essa a construção. Não precisa fazer tudo de novo. Esta é a minha sala. Banheiro. Letra B. O banheiro, a gente viu que ele é 3 centímetros por Dá pra você pagar o banheiro, né? 6 centímetros, né? Então, vamos lá. 50 vezes 3 150. e 50 300. vezes 6. Então, aqui deu 150 centímetros. E aqui, 300. convertendo em metros, fica 1,5 metros por... Quantos metros deu? Por 3? É isso? Não sei. 300 1,5 metros por 3. por 3. Quais são as dimensões reais do dormitório? Onde está o dormitório? O que é dormitório nessa sala? 8 por 10. É o quarto. 8 por 10. Então, vamos lá.
Letra C, ó. O quarto tem 8 centímetros. 4, Isso, por 10 centímetros. Vamos lá, então. O que eu tenho que fazer? 50 vezes 8 e 50 vezes 10. 50 vezes 8, quanto deu? 400, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. 50 vezes 10. Precisa fazer essa conta? Não é a mesma esta? É 500. Então, vamos lá. Já vamos ser mais espertos. Vamos ativar o nível de esperteza. Convertendo em metro. 400 centímetros para metro. Quantos metros dá? Dá 4. 4. E 500 centímetros dá 5. Então, o quarto, o dormitório, tem 4 metros por 5. Então, essas são as medidas reais da casa, né? Se pegar o papel... Eu pensei que a casa ia ser mais difícil, vai mais fácil. São as medidas Não, acabou aí. reais da casa. E aí terminou aí essa casa. Paus. Vamos lá, 17 então, ó. Fabrício é estagiário de engenharia e a empresa onde ele trabalha acaba de ganhar uma concorrência para asfaltar uma avenida da cidade. No desenho, essa avenida a ser asfaltada mede 12 centímetros e sabe-se que a cada 3 centímetros desse desenho corresponde 350 metros reais. Qual a medida em metros o comprimento da avenida a ser asfaltada? Então vamos pensar o seguinte, ó. Na avenida a ser asfaltada, ela mede 12 centímetros. Então, Érica, tem uma avenida aqui e ela mede num total 12 centímetros. Sabe-se que a cada 3 centímetros, então 1, 2, 3, a cada 3 centímetros mede 350 metros. Quero saber quantos metros essa avenida vai ser asfaltada. Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pegar esse 12, que é o total, e dividir por quanto? Por 30. Dividir por 3. Ela tem 3 mil metros. Vou dividir por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque a cada 3 partes mede 350. Quanto que dá 12 divididos por 3? Qual o número que multiplicado por 3 que dá 12? Não é multiplicação, é 12 divididos por 3. Qual o número que multiplicado por 3 dá 12? 6. 4, né? Ó, 4 vezes 3 é 12. Então, 12 divididos por 3 é 4. Sabendo a quantidade de partes que são 4, eu posso pegar, então, 350 metros e multiplicar pelo 3 mil metros. 4. Quanto que é 4 vezes 0? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20 vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2? 12, 14. Com 2, 14. Então, quantos metros é? 1.400 metros. É verdade. É o asfalto dessa Foi fácil, professor. avenida. Acho que a gente pensa que é difícil, eu faço esse Pronto. Olha só, Bruno. Unicamp calcular já em centímetros. Então, já temos que usar a escala, né? Então, vamos lá. Se a medida da escala é 10 centímetros e é 1 por 50, 10 vezes 50 ou 50 vezes 10 dá quanto? 50 vezes 10 dá 500, né? Então, eu tenho 500 centímetros.
Passando centímetros para metro, quantos metros eu tenho, então, de largura? 500 para metro. Lembra que nós temos aqui, né? Metro, decímetro, centímetro. Vamos colocar o 500 aqui. Quantos metros eu tenho? 5 metros. Agora vamos fazer a mesma coisa com o outro. Ó. 8 centímetros dá quanto? 50 vezes 8. 8 vezes 5. 400 centímetros, né? Passando para metros, quantos eu tenho? Quantos metros eu tenho? 4 metros. Então, uma largura... 50 vezes o que ali? São 9. 50 vezes... Onde aqui? Ah, não. Ali. 8. Agora eu tenho, então, 5 por 4 as medidas da sala. Então, eu tenho uma sala retangular. Aí sim, uma sala retangular que tem 5 metros de comprimento por 4 metros de largura. Qual é a área? A área é comprimento vezes a largura. Então, a área é igual a 5 vezes 4. A área deu, então, 20 metros ao quadrado. Agora sim. Esta é as medidas. A 19, um ônibus de 12 metros de comprimento foi desenhado. No desenho, o comprimento é de 40 centímetros. Qual a escala do desenho? Então, ó, essa aqui é a mesma aquela história. Gurias. Esta é a mesma aquela que a gente fez do prédio, ó. Então, tem um ônibus. A medida real é quanto? Qual é a medida real do ônibus? 12 metros. 12 metros. Qual é a medida do desenho? 40 centímetros. Desenho de 40 centímetros. Quero saber a escala. Sabendo que a escala... Vou anotar aqui, ó. Escala... Ali que quer dizer desenho? A escala é o desenho dividido pelo real. Vamos montar, então. Qual é a medida do desenho? 40 centímetros. Qual é a medida do real? 12 metros. Eu posso trabalhar, ó, centímetros com metros? Posso fazer essa divisão? Não, eles têm que estar na mesma medida. Então, eu tenho 40 centímetros divididos, transformando o 12 para centímetros. Como é que fica? 12 em centímetros. 12 metros para centímetros. Quanto? 1.200, né? Ó. Vamos montar aqui de novo. Ó. Metro, decímetro, centímetro. Se o 12 está no metro, eu vou colocar mais 2 zeros. Vou ficar, então, com 1.200. O que eu posso fazer agora aqui para simplificar? Qual é a primeira coisa que eu posso fazer para simplificar? O 40 por 120. Qual é a primeira coisa que eu posso fazer? Cortar os zeros. Agora vamos dividir 4, simplificar agora por 4. Os dois lados. Vamos ver. 4 por 4 dá 1, né? 4 divididos por 4 dá 1. 12 divididos por 4. Ou 120 divididos por 4. 12 por 4 dá 3. E o 0 coloco aqui embaixo. Qual é a escala, então? De 1 para 30. Essa é a escala que fica o meu ônibus. 20. Solange tem um tapete com 5 metros de comprimento e 3 metros de largura. Descubra a escala utilizada pela Solange para desenhar o tapete. Então vamos ver.
Olha só, então aqui, quantos quadradinhos eu tenho aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu tenho 10 centímetros, né? Por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6 centímetros. Como é que nós vamos copiar esse caderno? Não. Então vamos pensar, qual é a escala que ela usou? Qual é a escala que ela usou? Quanto que dá 5 metros em centímetros? Quanto que dá 5 metros em centímetros? Ou melhor, ó, vamos pegar um lado só. Escala, o que que é escala mesmo? Escala é o valor do desenho, é o desenho divididos por valor real, né? Vamos pegar esse exemplo então de baixo aqui, ó. Quantos quadradinhos eu tenho na escala? 10 centímetros, né? Quanto que eu tenho no real? 5 metros. Eu posso usar centímetros com metros? Não. Como é que fica? Como é que fica o 5 em centímetros? 5 centímetros. 10. Ó, o 5 estou em metro, vamos lá, estou em metro, decímetro, centímetro. O 5 está aqui. Para chegar em centímetro, eu boto 2 zeros. Então, e aí sim, qual é a minha escala? Posso simplificar aqui por e aqui? Qual é a minha escala? De 1 para 50. Essa é a minha escala. Cada um corresponde 50. Pronto. Então, tem que sempre saber o quê? Que escala é o quê? Desenho divididos pelo real e que os dois têm que estar na mesma medida. 21 diz o seguinte: em um mapa turístico do Brasil de escala 1 para 2.500, 1 para 2.500.000, a distância entre a cidade de São Paulo e a cidade da Bahia é 78 centímetros. Qual a distância real em quilômetros? Então, se a escala é 1 para 2.500.000, eu pego então 2.500.000 e multiplico por 78. Enfeite. Essa beleza. Olha, eu tô muito igual. Bom, vou deixar esse monte de zero, né? Mas riscada Vamos multiplicar aqui. Olha lá. 8 vezes 0, 0, 0, 0. Parem. 0. 8 vezes 5. 8 vezes 5. Quanto que é 8 vezes 5? 40. 8 vezes 2. 8 vezes 2. 16. 17, 18, 19, 20 com 4 que está lá em cima. Agora, 7 vezes 0, 0. 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 7 vezes 5. 7 vezes 5. 35. 7 vezes 2. 7 vezes 2. 7 vezes 2, 14. Com 3. 18. 7. 18. 14. 15, 16, 17. Somando 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 7 mais 2. Que isso? Só tô fazendo 9. Então essa é a distância de São Paulo a Salvador. Agora eu quero saber isso em centímetros, né? Agora eu quero saber em metros. Então eu tenho em quilômetros. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então vamos começar a completar.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1950 quilômetros, né? Só isso. A distância de São Paulo até Salvador, na Bahia. Só isso? Isso é muito grande. É um quilômetro.